Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, desde Washington, nos Estados Unidos, o professor, economista, diretor executivo do Brasil no FMI, Fundo Monetário Internacional, professor André Roncalha. Professor, é um grande prazer recebê-lo. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, o prazer todo meu estar aqui com vocês. Muito bem. Roberto Mohamed, nosso advogado, comentarista do programa de hoje. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Chico. Para nós é um prazer enorme estar podendo trazer o André. Ainda esse ano ele não pôde fazer a despedida dele fisicamente do papel de comentarista do programa. Nós ficamos muito orgulhosos, nós tivemos a honra de ter o André como comentarista desse programa durante o ano de 2024, o que fez com que a gente subisse a régua da qualidade do programa enquanto ele esteve aqui. E eu não tive a chance de dar os parabéns para ele, a não ser por telefone, e é motivo de muito orgulho nosso ver o André em Washington no Fundo Monetário Internacional. E André, eu queria começar o programa porque a gente tem no Brasil uma imagem estigmatizada do FMI por conta de tudo que o Brasil viveu em relação a ter chapéu na mão na relação com o fundo nos anos 70 e 80 e 90 principalmente. Então a gente está falando do século 20. E eu acho que o brasileiro ainda não perdeu essa imagem do FMI, embora para nós hoje o fundo não seja mais o bicho-papão que era. Então é lógico que a primeira pergunta que eu queria fazer para você, ou na verdade é um pedido para você explicar, de onde vem o dinheiro do FMI e por que o Fundo Monetário Internacional tem esse estigma de braço imperialista, de controle sobre as economias dos países subdesenvolvidos? Bom, é um prazer estar aqui de novo com você também, Roberto. Uma alegria, né, poder compartilhar esse espaço com vocês. E eu vou começar respondendo, então, colocando assim, o FMI, ele é uma cooperativa de crédito em que os países que fazem parte, né, dessa grande cooperativa, eles se uniram para tentar minimizar problemas cambiais que as economias vivem, principalmente quando existem desequilíbrios de comércio entre elas, existem desequilíbrios em termos de fluxo de capital. Então, para deixar isso aqui um pouquinho mais didático, vamos imaginar ali, no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, passaram-se anos com muitos processos políticos extremados, né, populistas de direita, de esquerda, a gente estava no contexto da Guerra Fria, e a ideia saindo da Segunda Guerra era promover um comércio internacional estável e que pudesse gerar crescimento econômico. Então o FMI nasce junto com o Banco Mundial, né, na reunião chamada Acordo de Bretton Woods, que é um hotel aqui nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, em que foi estabelecido meio que essa instituição que faria o quê? Sempre que um país tivesse um déficit comercial ou um déficit em balanço de pagamentos, que são as relações com o resto do mundo, ou seja, faltasse moeda, divisa forte para ele, ele poderia recorrer a essa cooperativa de crédito e, com isso, pegar uma parte do dinheiro que ele precisa para estabilizar a sua economia. Só que o quanto dinheiro ele pode pegar depende de quanto, evidentemente, ele contribuiu para formar essa cooperativa de crédito. Vamos relembrar, cooperativa de crédito significa que apenas aqueles que são membros podem ter acesso aos recursos. Então, o FMI ele funciona nesse sentido, cada país ali fez um aporte, né, pegou parte das suas reservas, colocou no fundo, e com isso tem uma voz, né, um poder de voto, poder de voz, e também pode pegar recursos como proporção dessa contribuição que fez para a cooperativa. Então, o FMI, essencialmente, ele funciona como esse mecanismo de estabilização das economias entre si, como uma maneira de poder diminuir a instabilidade. O dinheiro dele vem essencialmente dessa contribuição, mas é óbvio que os países mais ricos
eles têm uma contribuição maior, né? Primeiro porque eles, essencialmente, que ali estavam no processo de criação do FMI e do Banco Mundial, né? Então, Europa e Estados Unidos têm uma predominância em termos de participação e de voto nessas duas instituições. E desde então, essas instituições, em particular o FMI, sofre transformações no sentido de pensamento, tem revisão dessas cotas, qual que é a participação de cada país, quanto que tem de voto, quanto que tem de contribuição de dinheiro, quanto que pode pegar emprestado, que depende essencialmente de quanto contribuiu. Então, não é uma instituição estanque, né? Você muito bem apontou o certo estigma que existe no Brasil na relação que o país teve com o Fundo Monetário Internacional, em particular, a partir dos anos 80, né, quando a gente tem a crise da dívida externa, e essa relação é levada até mais ou menos ali 2005, 2006, quando o Brasil consegue devolver, né, todo o dinheiro que tomou emprestado do FMI, e com isso se torna um credor. Então a gente não é mais devedor do FMI. E isso traz, evidentemente, alguns benefícios, porque o mero fato de você não ter que passar por revisões periódicas para verificar se você está fazendo, né, cumprindo o programa, se existe a chance de você não devolver o dinheiro, tudo isso deixa de ocorrer. Então o país assume uma posição, evidentemente, muito mais confortável do que aqueles países que estão que sacaram, né, pegaram dinheiro emprestado do fundo. O Brasil não tem mais essa relação de devedor, e por isso é um país, eu acho que tem a sua voz aqui muito escutada. O Brasil é muito respeitado aqui no fundo, e a nossa cadeira, que representa o Brasil em mais 10 economias, tá? Não é apenas o Brasil, ela tem de fato assim, uma reputação grande, de bastante respeito em defender os países do sul global, em defender que o fundo atue de uma maneira que seja positiva do ponto de vista do desenvolvimento, facilitando o acesso de dinheiro para os países pobres quando é necessário e também desenvolvendo mecanismos de alívio à pobreza e promoção do crescimento econômico. Muito bem, muito importante. Eu diria que hoje a situação do Brasil no FMI é uma situação de absoluto conforto, de tranquilidade na condição de credor. É isso, professor? É exatamente isso. A gente, como nós não temos dinheiro emprestado deles, a nossa posição é de um país, né, sólido, um país que não tem nenhuma obrigação com o fundo, no sentido de devolver dinheiro, né, que foi emprestado, e isso dá a gente, evidentemente, uma certa liberdade, e a gente participa das funções do fundo de uma maneira que é exclusivamente fiduciária, ou seja, a gente é um membro que tenta desenvolver como o fundo funciona, tenta melhorar a maneira do fundo de se relacionar com as economias com quem ele trava contato. E para deixar um pouquinho mais nítido, o fundo ele tem pelo menos 3 áreas de atuação. Tá? Uma delas é essa de oferecer dinheiro rápido para aliviar crises. Então, pegar o caso da Argentina em 2018, né, que recebeu ali, tinha uma crise de balanço de pagamentos muito grave, não tinha dólar, e o fundo fez um empréstimo monumental ali de mais de 40 bilhões de dólares. Então, isso serviu para que o governo Macri conseguisse estabilizar a economia. Depois, as políticas que se seguiram neutralizaram esse benefício, e a Argentina hoje está passando por esse processo de ajuste, né, muito intenso, muito duro, mas com vistas, evidentemente, a tentar estabilizar a sua economia, atrair capitais estrangeiros. Então, essa é a primeira linha. A segunda linha é a parte que a gente chama de monitoramento. Então, o FMI ele tem uma função global de identificar crises, de fazer acompanhamento das economias, de tentar identificar focos de pressão, seja inflacionária, seja focos de instabilidade financeira nos sistemas financeiros dos países, ao mesmo tempo em que tenta identificar crises globais. Então, o papel de monitoramento do fundo é muito importante. E, finalmente, ele tem uma terceira função que eu queria destacar. Aqui tem várias outras, mas eu queria destacar essas 3, que é a de oferecer assistência técnica, que essencialmente envolve você ir ao país, qualificar o corpo do Estado, né, os quadros técnicos para fazer bons levantamentos estatísticos sobre economia, sobre sistema financeiro, inflação, melhorar essa capacidade de identificar e fazer diagnósticos
sobre processos econômicos nessas economias, ao mesmo tempo em que tenta-se aumentar a transparência, melhorar a governança das economias, que é essencialmente como que o Estado funciona, como que ele tributa. Então, esses três elementos constituem a atuação do fundo. E é evidente que em cada item desses tem uma disputa aqui dentro, né, uma disputa teórica, uma disputa política, sobre qual deveria ser, né, o papel do fundo, se ele pressiona sempre por políticas de austeridade ou se ele deveria ser mais flexível e deixar os países ajustarem de uma maneira um pouco mais lenta, gradual ao longo do tempo. Se cabe exigir que os países, por exemplo, deixem as suas contas de capital abertas, que permitem o dinheiro, né, entrar e sair com facilidade, ou se os países podem ter, né, um processo de controle ou de administração desses fluxos. Então, tem várias dimensões dessas três atuações, esses três planos de atuação que são objeto, né, de debate, de discussão interna dentro do Conselho de Administração do Fundo, que é onde eu atuo como representante do Brasil em mais 10 países. No caso da Argentina, professor, me permita rapidamente, o monitoramento ao qual o senhor se referiu e assistência técnica é o caso da Argentina hoje em dia? Sim, o fundo ele trabalha com a Argentina já tem bastante tempo e essencialmente é oferecer liquidez para o país, né? Eu cheguei a escrever sobre isso quando eu ainda tinha coluna na Folha. A Argentina precisa de dólares, né? Essencialmente essa é a grande escassez deles. Então, uma instituição como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como o Banco Mundial e outros mecanismos de estabilização, todos podem atuar para amenizar esses desequilíbrios cambiais que a Argentina enfrenta. E o Milei está tentando fazer isso por meio, evidentemente, de um ajuste interno, né, controlando as contas, reduzindo de uma maneira muito acentuada o tamanho do Estado, na esperança, isso é muito importante frisar, de os capitais estrangeiros, né, principalmente grandes investidores, voltarem a apostar na Argentina. Esse é o objetivo mais superficial. O objetivo um pouquinho mais profundo desse ajuste interno é tentar resgatar a confiança tanto de bancos argentinos ou bancos estrangeiros que estão na Argentina e das famílias argentinas na economia e tirarem os dólares que estão nos colchões ou guardados em outros lugares, né, de uma maneira bem esparsa, e voltar a colocá-los na economia, no sistema bancário, para que esses dólares possam oferecer ao país alguma estabilidade cambial. Então, toda a jogada de política econômica que o governo Milei vem fazendo busca, essencialmente, atrair esses capitais de volta para o país. Muito bem, professor. Vou pedir a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com opinião, entrevistando o economista, professor André Roncaglia, diretor executivo do Brasil no FMI. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o professor economista André Roncaglia, diretor executivo do Brasil e de outros 10 países no Fundo Monetário Internacional. Também conosco o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Por favor, Roberto. André, é impossível não aproveitar a sua estada em Washington e com uma visão extremamente privilegiada, você está sentado na primeira fila, em relação às expectativas de um novo governo que começa em janeiro. E você que chegou a escrever um livro sobre a política econômica, o mundo econômico do governo Biden, no seu início. Como é que está a expectativa? Porque Washington, eu acho que tem um quê também de Brasília, de mundo à parte, é onde as decisões se tomam, os caras que comandam o país estão aí. Não tem como dizer que a capital de um país é muito diferente uma da outra, lógico, respeitando o nível de cada um. Qual é a expectativa aí, no centro do poder, por um governo que começa em janeiro e que aponta que vai ter diferenças substanciais em relação ao primeiro mandato, mas principalmente no fato
de que o Trump não tem a menor timidez na escolha de pessoas extremamente subservientes a ele, ao contrário do primeiro mandato. Como é que você tem sentido a expectativa nos Estados Unidos e principalmente em Washington? É de que vai ser um cara que vai governar para dentro e o resto do mundo que se lixe? Ou dessa vez ele vai fazer os dois papéis como ele se recusou a fazer no primeiro mandato dele? Bom, Roberto, então eu vou começar dizendo o seguinte: eu estou a exatamente 4 quadras da Casa Branca, né? Então eu estou bem pertinho aqui e vou te dizer que não, não se ganha nada em termos de informação, o fato da gente estar aqui perto. Eu cheguei aqui no início de setembro, então eu acompanhei todo o processo eleitoral, muita incerteza, uma expectativa muito grande sobre o que aconteceria, né, no pleito. Acabou dando esse resultado que um pouco antes das eleições já se esperava que fosse o resultado, a vitória de Donald Trump, e a incerteza não foi dissipada com a vitória, porque o fato de ele ter vencido tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular indica que de fato houve um movimento de placas tectônicas da política norte-americana. E eu vou dizer que a primeira reação aqui do establishment, né, de pegar tanto a imprensa quanto os analistas políticos, é tentar entender o que está por trás do fato de que o Partido Republicano, que historicamente era visto como o partido das elites econômicas, dos empresários, dos grandes bancos, né, das big techs, essencialmente se converteu agora no Partido dos Trabalhadores, né? Ele passou a representar a classe trabalhadora dentro dessa nova dinâmica política e social que os Estados Unidos vivem. Então, dito isso, eu acho que ainda há incerteza sobre quais vão ser as medidas políticas e também, vamos dizer, de imigração e o efeito disso sobre a economia, bem como a política tarifária americana. O que as análises apontam é que existe, obviamente, muito mais força no discurso do que na capacidade de executar as medidas que o presidente eleito vem apontando. A questão de aumentar as tarifas para vários países tem efeitos que são exatamente os contrários à promessa de campanha de reduzir preços. Né? Então, ele venceu dizendo que ele facilmente derrubaria os preços dos bens de consumo, os preços de serviços, que aqui nos Estados Unidos realmente o nível está muito elevado depois da pandemia. E a política tarifária, de proteção tarifária que ele vem defendendo, na verdade, ela tem o efeito inflacionário. Então, essa é a primeira contradição que se aponta. Nesse sentido, vai ser, eu acho que difícil, se ele levar a cabo, né, tarifas protecionistas de 60% sobre determinados bens, de 100% sobre bens chineses, dos quais a economia americana é bastante dependente, dificilmente a população que votou, né, em Donald Trump vai ter produtos mais baratos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que agrava essa questão inflacionária é exatamente a política de deportação anunciada, que tanto enfrenta problemas legais, né, acho que vai ser muito difícil ele encampar um processo tão acentuado de deportação de imigrantes ilegais, principalmente porque esses imigrantes cumprem uma função primordial na economia norte-americana, que é oferecer serviços de baixa qualificação a preços acessíveis para as pessoas. Se você substituir um imigrante ilegal por um imigrante legal, que vai ter direitos, né, reconhecidos de cidadania, muito possivelmente esses serviços de limpeza, serviços de atendimento, serviços de supermercado, assim como outros serviços de baixa qualificação, eles vão ter o seu valor aumentado. Então, isso colocando apenas de uma maneira direta essa questão da imigração, mas tem uma segunda dimensão, que é você diminuir muito a quantidade de trabalhadores disponíveis na economia. E o efeito disso, evidentemente, é pressionar salários. Né? Você atinge um nível de desemprego mais rapidamente, os salários aumentando, a tendência é que os preços também tendam a subir na medida em que a economia atingir a sua capacidade de utilização. Né? O desemprego cai muito, os salários vão subindo, isso é repassado para preço. Então, a combinação dessas duas políticas apenas sugere que vai ser muito difícil entregar essa queda de preços. Note, eu não estou falando de inflação zero, eu não estou falando, né, de inflação a 2%, eu estou falando de inflação negativa, que foi isso que ele prometeu, que é você ter queda de preços. Então, os preços eles variam negativamente,
e dariam mais acesso às pessoas, né, em termos de consumo. E eu acho isso, de fato, é bem difícil. É nesse sentido que a gente tem que esperar quais vão ser as medidas que ele efetivamente deve tomar e para poder avaliar. No que diz respeito ao resto do mundo, de fato, existe uma incerteza, né? Então, aqui no fundo, como a gente lida com vários países que passam por conflitos, tem seja guerra, seja um racionamento de energia, o racionamento de alimentos, né? Tem países que partes consideráveis da população estão passando fome, bem como não tem acesso à energia. Então, todos esses elementos geopolíticos, eles afetam a maneira como um país vai funcionar. Só para dar ali uma ilustração, imagine uma pequena ilha do Caribe que está ali fazendo o seu trabalho de organizar suas finanças, equilibrar seu orçamento, controlar a inflação, e de repente, né, uma parcela importante da população que havia emigrado para os Estados Unidos é deportada de volta para ela. Então ela vai ter que lidar com esse contingente populacional que não apenas vai parar de mandar dólar, né, para casa na forma de remessa dos Estados Unidos para lá, como agora vai sobrecarregar o sistema de saúde, o sistema educacional, vai sobrecarregar, né, o conjunto de, vamos dizer, de direitos ali que o Estado tem que prover, o que pode instabilizar essas economias, sem mencionar os efeitos da mudança climática. Tá? Então, note que não é exclusivamente uma questão de discurso ou de defender ou não, é que mesmo se ele, como presidente eleito, assumindo o posto, defender a economia americana, o efeito disso pode ser gerar instabilidade as mais diversas no restante do mundo. Não me parece ser, Roberto, uma atuação unilateral, no sentido de, eu vou fazer aquilo que é bom para os Estados Unidos e não vou me preocupar com o resto do mundo. Os Estados Unidos não têm esse luxo, porque o dólar é uma moeda internacional e ela é co-gerida por bancos de investimento e bancos comerciais internacionais que também emitem crédito, emitem títulos em dólar. Então, nesse sentido, eu acho que a preocupação dos Estados Unidos com o resto do mundo está sempre presente e precisa estar, porque os efeitos são sistêmicos, né? Isso afeta a economia inteira. Mas, confesso ainda, da maneira como a gente está vendo, é muito difícil de saber qual vai ser a direção efetiva dessas mudanças e a magnitude delas. E, nesse caso, o tamanho da política, né, o tamanho do esforço importa para a gente entender as dimensões dos impactos. Professor, me permita, diante desse cenário de análises tão lúcidas como essa sua, agora mesmo, qual é o cidadão americano, há 30 dias da posse de Donald Trump, qual é o sentimento? É um sentimento de preocupação com o que vem por aí? Ou você diria que é um sentimento de entusiasmo do cidadão americano com o próximo governo? Olha, Francisco, definitivamente é de entusiasmo e esperança. O voto no Donald Trump foi um voto de esperança, foi um voto de uma mudança esperada, uma mudança sentida por uma fração majoritária da população que vota, né? Então, eu acho que a expectativa é muito grande. E isso só agrava o problema que eu acabei de levantar, que é uma expectativa muito elevada. Se ela for frustrada, ela pode também implicar uma reversão muito rápida desse sentimento. Eu acho que o governo Donald Trump II, ele tem um desafio monumental, que é proteger a economia americana, e ele já vem indicando que vai fazer isso, defender os empregos. O problema é que a tendência é ele defender empregos da economia antiga, né, que são economias ligadas aos combustíveis fósseis, a retomada da produção de carvão, da produção de petróleo, né, por meio do fracking, né, que é aquela estratégia de quebrar rochas, né, e extrair o petróleo, o gás natural que está preso nessas rochas por meio de forças hidráulicas. Então, é evidente que a estrutura da economia americana ela não vai ser mais aquela que o Joseph Biden estava aspirando a ter. Eu acho que esses investimentos vão continuar nessa direção de fazer a transição verde, mas eles vão perder a atenção do Estado que eles tinham, né, que foram trilhões de dólares investidos na construção dessa parte mais avançada em termos de economia verde da economia americana. O Donald Trump indica que não vai seguir esse caminho. Então, eu acho que a expectativa da população é pagar mais barato pelas coisas. De fato, eu já morei aqui nos Estados Unidos em outros
em 2 décadas anteriores, em diferentes momentos das 2 décadas anteriores, e o nível de preços de fato é muito mais elevado do que aquilo que eu havia vivido em outras ocasiões. Então a percepção do cidadão americano é que ele está pagando muito mais caro pelas coisas. E a segunda grande preocupação, e isso eu não sei em que medida o Donald Trump vai atacar, porque a política no que diz respeito a esse segundo fator, ela é muito mais no plano cultural, a questão do wokeismo, né, do politicamente correto, que é a grande divisão do ponto de vista da educação universitária. Então, algo que a gente vive também parecido no Brasil, as pessoas de baixa renda receberam a promessa de que se elas tivessem um diploma universitário, que elas teriam acesso aos melhores empregos. Isso não vem acontecendo. Só que diferente do Brasil, que tem um sistema público de educação superior, aqui a maioria, se não quase integralmente das faculdades, ela é privada. Elas são privadas. Isso que significa que as pessoas se endividam profundamente e carregam essas dívidas universitárias por muitos anos, chegando a décadas, e não conseguem obter um emprego que lhes permita quitar essas dívidas. Então, isso também tem gerado essa necessidade de mudança que se expressou nas urnas com grande entusiasmo. Muito bem. Professor, vou pedir sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos já já com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o professor, economista, escritor André Roncaglia, que é o diretor executivo do Brasil e outros 10 países no Fundo Monetário Internacional. Roberto Mohamed. André, eu acho que para o telespectador ficou claro que é o seguinte, com o dólar a 6 e com a inflação que está aí, agora não é hora de ir para Disney, né? O negócio é esperar o Donald Trump assumir para ir depois. Agora, tem uma coisa muito curiosa, André, porque enquanto nos Estados Unidos há esse clima de empolgação, e no Brasil a gente tem o mercado parecendo querer minar a política econômica do governo, paralela a um congresso de baixa qualidade, a gente nota que a Europa está num momento paradoxal. As 3 maiores economias, 2 dentro do mercado comum e uma fora, que Inglaterra, França e Alemanha, a Alemanha, o Gustav Olaf acabou de perder o voto de confiança do parlamento. Na França, o Macron convoca eleições antecipadas, nomeia um primeiro-ministro que não dura nem 2 meses no cargo. Na Inglaterra, a coisa também está feia e vai mudando de primeiro-ministro e os caras não conseguem acertar o ritmo. Em oposição ao que está acontecendo no resto do mundo. Depois da pandemia, o processo inflacionário foi geral. Mas a situação política da Europa é muito preocupante. Todo mundo falava só do avanço da direita lá, mas essa crise de confiança nas 3 maiores economias europeias pode arrastar o mundo todo, até talvez mais do que a influência americana, principalmente a América Latina. E principalmente agora que parece que finalmente sai o acordo Mercosul-Comunidade Europeia, num momento tão delicado. Como é que vocês aí estão vendo a sua opinião, que eu sempre... nós conversamos aqui no programa, você participou, nós fizemos um programa falando sobre aquelas exigências absurdas do Macron em relação ao acordo com o Mercosul. Aí o acordo com o Mercosul sai no momento que a Europa está passando por uma crise generalizada de confiança política. Como é que você está vendo isso? Eu acho que foi, na verdade, esse processo que facilitou a conclusão do acordo. A Alemanha vem passando por uma dificuldade grande de recuperar o dinamismo industrial que ela tem. Isso muito tem a ver com o choque energético que ela sofreu, com a guerra entre Rússia e Ucrânia. E, evidentemente, a economia europeia teve que se redesenhar por uma situação de escassez energética. E é isso que eles têm feito, e é evidente que isso levanta uma série de preocupações sobre a capacidade das economias se protegerem. Então, a gente não pode esquecer que o mundo ele vem se fragmentando, os países
diferentemente dos 40 anos anteriores, em que houve um processo de abertura das suas economias, agora estão fechando para tentar proteger as suas economias por questões ligadas à segurança econômica, à defesa militar, bem como também à defesa energética, né? Então, é um processo muito difícil de uma ausência de cooperação. Tem sido muito difícil promover cooperação entre países nesse contexto. E a Europa, eu acho que percebeu, pelo menos o parlamento, né, a Comissão Europeia notou que se abrisse mão de um acordo comercial com uma região que agora, né, unida, forma um mercado consumidor de 700 milhões de pessoas, isso agravaria as dificuldades europeias em tentar recuperar suas economias. O problema é que, para alguns países que têm setor agropecuário muito protegido e que guarda um alto grau de sofisticação, como é o caso da economia francesa, esse acordo é uma ameaça, né? As famílias, né, de lavradores, a pequena propriedade familiar, que é muito protegida em alguns países europeus. Mas eu acho que, no geral, o movimento foi tentar justamente ampliar o mercado de consumo, com os efeitos que eu sempre analisei e continuo defendendo, que na minha visão são muito assimétricos. Então o Brasil conseguiu proteger o seu direito de usar compras governamentais, que era algo que nas primeiras versões do acordo não estava sendo previsto, como poder usar exclusivamente empresas brasileiras, nacionais, para que o governo possa, por meio da demanda do Estado, construir grandes corporações ou médias corporações com o poder de gerar bons empregos, de inovar tecnologicamente. Então, isso foi garantido. Existe também outra possibilidade que essa última versão deu ao país de proteger determinados mercados, principalmente na área de tecnologias verdes. Se o Brasil sentir que as relações de comércio estão ameaçando vamos dizer, essas empresas ou setores, há mecanismos de proteção que a gente pode lançar a mão. Mas a persistência da desigualdade tecnológica do comércio se mantém, né? Então, a Europa vai ganhar um mercado para vender seus produtos industriais e a América do Sul, né, no caso o Mercosul, vai ter um mercado europeu maior para vender os seus produtos agrícolas, né, ou de baixa sofisticação tecnológica. Então, nesse sentido, é evidente que tem grupos no Brasil que vão ganhar mais do que outros, e na minha visão, não é o grupo, o conjunto de industriais que ganha. Quem acaba ganhando mais é o agronegócio e cadeias industriais ligadas ao agronegócio, mas que também, por sua vez, vão sofrer agora uma maior disciplina. Como você bem mencionou, a Europa muito provavelmente vai passar a exigir um comprometimento maior do produtor nacional com o meio ambiente, com questões de direitos humanos. O problema é saber em que medida essas exigências vão ter fundamento material ou em que medida elas vão ser usadas de uma maneira, vamos dizer, estratégica para proteger, né, produtores nacionais lá na Europa, sem que haja um fundamento material, né, para esses bloqueios, dizendo que produtores nacionais não se conformaram a regras de comércio. Isso historicamente ocorre e é certamente uma preocupação. Então, nesse contexto, eu acho que os ganhos desse acordo são limitados para o Brasil, mas a gente tem que esperar para ver se a Comissão Europeia, né, vai aceitar isso, que ainda há chance de não ser aprovado. Então, ele teve ali a assinatura, mas ainda tem muita água para rolar. André, tem uma coisa que me chamou a atenção nos últimos tempos, eu acho que você acompanhou daí, que é o tamanho dos países e a sua real preocupação política. Então a gente vê, por exemplo, quando se fala da assinatura desse acordo, pode ser que alguém ache assim, legal, a Mercedes e a Ferrari vão passar a custar mais barato no Brasil. Mas a gente viu como a França se comportou com aquela declaração que para mim foi emblemática, porque ela em si não significava muita coisa, a do presidente do Carrefour. Mas o que tinha de simbolismo ali. A França hoje na comunidade europeia, com a saída da Inglaterra, ao lado da Alemanha, quem determina as regras do jogo, quem tem mais voz ativa, porque a Itália não pode se dizer, a Itália, a Espanha, que tem o mesmo peso que tem França e Inglaterra e Alemanha.
Há um país, uma comunidade política que é refém de produtor de queijo, produtor de carne e produtor de vinho, não é bem o que a gente esperava que fosse o governo francês, você concorda? Isso não é um sinal de que o enfraquecimento político na França pode causar muitos problemas na sucessão do Macron e levar a França por um outro caminho? Eu acho que a questão da França ela é bem complexa, porque não se trata apenas de proteger esses segmentos específicos, né, de vinho, queijo, mas tem também toda uma área muito mais densa em tecnologia, que pode ser do interesse da França em ampliar o seu mercado, né? A gente está falando de tecnologia militar, produção de submarinos, produção de caças. A França tem um potencial industrial muito grande, né? Inclusive no setor automotivo. Mas é evidente que esses interesses setoriais eles acabam falando alto, seja porque é algo, como você mencionou, tradicional da sociedade francesa, mas tem um segundo elemento que atua muito fortemente, que é o sentimento anti-globalização que permeia a sociedade francesa. Então, existe já há bastante tempo esse sentimento na sociedade francesa de que a globalização não entregou os frutos prometidos, né, de maior bem-estar social, de melhoria da qualidade de vida, melhoria dos empregos. E eu acho que é contra esse sentimento que a atual administração tem que lidar, e é a dinâmica política complicada, que, do meu ponto de vista, vai se fazer sentir na hora de aprovar ou não este acordo, ou aprovar ou não partes desse acordo. Tá? Não se sabe ainda em que medida ele precisa ser integralmente contemplado, ou se partes específicas dele são mais fáceis de aprovar do que outras, mas certamente esse sentimento anti-globalização vai atuar no sentido de a França tentar, né, bloquear partes ou, eventualmente, até integralmente esse acordo com o Mercosul. Eu acho difícil, né, ela bloquear tudo, mas certamente vai ter uma disputa grande nesse sentido. E isso eu acho que indica um pouco o desafio europeu, não só na França, mas na Itália, Alemanha e outros países, que é manter o seu protagonismo industrial e tecnológico no meio dessa briga entre dois polos da economia global agora, que são os Estados Unidos e China. Então a China ela é uma ameaça que eu acho que é absolutamente inescapável do ponto de vista tecnológico para essas grandes potências, né, União Europeia e Estados Unidos. Mas eu não acho também que a gente pode dar o jogo como finalizado. A Europa, Estados Unidos têm um potencial tecnológico produtivo imenso, são economias muito bem aparamentadas, que têm a capacidade de reagir com força, com rapidez e com profundidade. A questão é saber como vai ocorrer essa acomodação e qual que é o custo dessa transição para esse novo arranjo econômico global. E nesse sentido, a eleição dos Estados Unidos ela é importante, porque como os Estados Unidos influenciam tremendamente a relação entre os países, entre blocos comerciais, a atuação pode gerar diferentes trajetórias de concorrência ou de cooperação. E nesse sentido, acho que a Europa está buscando, na medida do possível, manter a paz, né? Manter relações comerciais estáveis com o maior número possível de blocos econômicos para garantir um canal ali para suas exportações. E neste cenário, e o conflito Ucrânia e Rússia? Sem falar a questão do Oriente Médio, que também é outra coisa, questão complexa. Qual o impacto disso hoje nessa relação comercial? Então, esse é um caso aqui, esse é um ponto até que eu tenho que falar com muito cuidado, porque são temas que são tratados de maneira contínua aqui pelo Conselho de Administração do Fundo, mas é talvez o conflito geopolítico de maior implicações econômicas, né, mais amplas, mais de maior alcance e que acabam dominando as atenções, seja pelo tamanho relativo das economias russa e ucraniana, seja também pela contribuição que essas duas economias dão ao mundo, seja no oferecimento de energia, né, então a Rússia historicamente é uma grande provedora de energia para o velho mundo, né, para a Europa, e a Ucrânia é uma grande produtora, talvez o maior produtor de alimentos e de fertilizantes que a gente tem no planeta, junto com o Brasil, né, na parte de alimentos. Mas certamente na parte de fertilizantes é muito importante. Então esse conflito, ele pega
para a gente simplificar aqui, dois insumos muito essenciais para a produção global, que é a produção de alimentos, né, insumos para a produção de alimento e insumos energéticos. Você pode imaginar que mexendo em elementos tão básicos, as repercussões elas tendem a ser sistêmicas, elas tendem a afetar tanto a inflação pela via do encarecimento da energia, quanto a inflação pela via do encarecimento dos alimentos. E isso gera repercussões muito heterogêneas, a depender da estrutura econômica de cada país. Então, a gente vê focos de intensificação de fome, né, e de baixo acesso nutricional na África e algumas partes da Ásia, e a gente vê uma pressão imensa dos preços de energia na Europa e também em outras partes do planeta, mas esses acabam sendo os pontos mais inflamados, né, da economia global. Então, é evidente que a evolução desse conflito ela tende a demarcar os limites da expansão da economia global. Quanto antes se chegar a uma resolução desse conflito, mais rapidamente a gente pode começar a almejar uma restauração de uma atividade normal de crescimento econômico mundo afora. Muito bem, professor, vou pedir a sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco do programa com André Roncalha. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral, que recebe hoje com muito prazer o professor, economista, escritor André Roncalha, diretor executivo do Brasil e outros 10 países no Fundo Monetário Internacional. Professor, eu queria saber do senhor rapidamente o seguinte: o Brasil vive hoje um dilema do ponto de vista político, que é exatamente o necessário equilíbrio fiscal, a busca pelo equilíbrio fiscal, e é evidente também os necessários investimentos sociais. Há um dilema que se coloca até mesmo dentro do próprio governo do presidente Lula. E em meio a toda essa situação, temos ainda o Congresso Nacional com as suas emendas parlamentares sendo objeto de negociação para aprovação, por exemplo, do equilíbrio fiscal, do corte de gastos, que é necessário para tanto. Como é que o senhor vê essa questão, professor? Como conduzir? O governo brasileiro conduz bem essa questão relativa ao equilíbrio fiscal necessário e os investimentos sociais? Bom, Francisco, eu acho que o governo brasileiro está fazendo aquilo que é possível fazer num contexto de polarização política complicada, com baixa representação, né, da situação no Congresso, e é evidente que o caminho ele é repleto, né, de lombadas, de barrancos, né? Eu acho que quem esperava que a administração fiscal, a política fiscal do governo Lula fosse ocorrer de uma maneira mais suave, certamente estava incorrendo numa expectativa infundada. Todo mundo sabia que seria um governo difícil, um governo sitiado por diferentes forças de oposição que haviam se embrenhado no Estado brasileiro, e o governo vem fazendo aquilo que ele pode para poder restaurar uma trajetória de estabilidade fiscal com o olhar lá para o médio prazo. Então, o arcabouço fiscal, chamado novo regime fiscal sustentável, ele tem esse propósito, que é olhar para frente e criar uma transição entre um arranjo muito austero, muito duro, que era o teto de gastos, e uma nova regra fiscal de longo prazo, que pode ser uma alteração desse atual arcabouço e pode eventualmente ser um outro arcabouço fiscal. A gente não sabe se as reformas necessárias para garantir a consistência do arcabouço vão ser efetuadas a tempo de manter o seu funcionamento. Isso é super importante, o governo vem fazendo esforço nesse sentido, mas é sempre um processo muito duro, muito intenso, exatamente pelo fato, como você mencionou, de o Congresso ter ampliado muito a sua participação na gestão orçamentária, principalmente direcionando gastos, mas, obviamente, não se responsabilizando de uma maneira integral por esses gastos, né? A gente vê essa disputa atual entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal sobre uma medida, né, que eu acho que deveria ser já algo pacífico, que é a transparência, é saber quem está direcionando esses recursos, né? E existe uma certa
reação negativa, defensiva da parte do Congresso Nacional, que entende que não precisa haver essa transparência. Isso está absolutamente fora, vamos dizer, daquilo que é a agenda global de promoção da transparência mundo afora. Então, acho que nesse sentido, o governo faz uma atuação que ela deveria ser bem-vinda, no sentido de diminuir privilégios, diminuir desonerações que não se provaram adequadas, bem como garantir a transparência dessas desonerações e desses benefícios. A gente sabe que no contexto de conflito distributivo isso seria mal recebido, mas é um pouco o propósito do governo é tentar equilibrar as contas sem tirar as famílias que são mais necessitadas do orçamento e colocar no imposto de renda ou na tributação famílias, empresas, setores que devem contribuir e acabam não contribuindo. Por isso que eu chamei, a certa altura, né, na minha participação no debate público, a atenção para o fato de que os ricos no Brasil, eles emprestam a juros para o Estado o dinheiro que eles não pagam na forma de tributos, por meio de desoneração. Então é muito melhor, em vez de você entregar o seu dinheiro na forma de tributação e, né, não receber nada em troca, você ganha uma desoneração e empresta para o Tesouro via títulos da dívida pública e recebe juros de nível brasileiro, são os maiores juros do planeta. É um excelente negócio, né, ter desoneração. Então não é à toa que a agenda do governo de regularização dessas desonerações cause tamanho efeito, tamanha repercussão. Mas eu acho que o governo está lutando para conseguir garantir uma estabilidade fiscal de médio prazo. Esse é um caminho, como eu disse, repleto de trancos e barrancos, mas a direção me parece correta. André, é uma coisa curiosa, porque às vezes a gente falou no último bloco da Europa e dá vontade de chegar para os alemães, para os franceses e falar, se querem trocar, a gente manda o nosso congresso para aí, vocês mandam o parlamento de vocês para cá, porque eu acho que o Brasil é viver num paraíso, mesmo que o povo de lá não goste muito. A gente viu, durante o tempo que você esteve aqui com a gente no programa, a gente acompanhou todos os passos da reforma tributária, que ia sendo aprovada aos poucos, discutida no Congresso. De repente estão transformando num Frankenstein, como fizeram há muito tempo atrás, e provavelmente você lembra bem, com o texto que o professor Alcide Jorge Costa fez para a lei do ICMS, que foi simplesmente destruída no Congresso Nacional. Paralelo a isso, quando o governo manda o seu pacote fiscal para o Congresso, aqueles caras da Faria Lima, e a gente usava essa expressão aqui no programa, simplesmente mostraram que o que me pareceu quase que uma sabotagem desse chamado mercado, disparando o dólar, criando uma crise de confiança com o governo que estava mandando um pacote para gastar menos e para não ter déficit. Lá fora, ou melhor, aí fora, como é que foi visto essa postura do governo de tentar mandar um pacote de medidas para arrumar a casa e a reação do mercado? Foi a mesma que a gente teve aqui, de que era claramente uma reação de quem não está muito preocupado com o país, mas sim com resultados financeiros? Não, certamente não. A visão que se propaga aí dentro do Brasil, muito influenciada pelos grandes bancos, gestoras de ativos, né? E com isso eu não quero dizer que todos eles falam a mesma coisa ou pensam a mesma coisa, tem divisões dentro da chamada Faria Lima, mas a narrativa dominante é muito diferente da visão que a gente tem aqui, seja de uma organização multilateral, seja mesmo do ponto de vista de quem está fora do país, né? Acho que a discussão aí é muito mais capturada pelo curto prazo, muito mais capturada pela visão muito dominante do mercado financeiro sobre a agenda pública, mas eu posso dizer que daqui, né, a impressão é que o governo brasileiro está tentando fazer o seu ajuste fiscal, equilibrando os diferentes interesses. Então, eu posso falar como diretor executivo que avalia outros países, é muito comum o FMI, vamos dizer, se posicionar a favor de ajustes de médio prazo, ou seja, ajustes fiscais em que você não prescinde ou não corta gastos sociais, não corta investimentos públicos importantes,
tenta diminuir desonerações que não fazem sentido, tenta aumentar a tributação, principalmente de ponto de vista progressivo, fazer os ricos pagarem mais e tentar desonerar os mais pobres. Então, a direção, como eu disse, da agenda econômica do governo, ela vai nessa linha de tentar fazer um ajuste fiscal com progressividade e inclusão, que implica manter os programas sociais, implica manter os investimentos públicos. Né? Esse mês, inclusive, a revista do FMI, que é Finança e Desenvolvimento, ela trata, Roberto, da crise de acesso à habitação no mundo inteiro. Ou seja, tem sido muito difícil para as pessoas conseguirem comprar a casa própria. Parece uma coisa tão anos 80, né? Você volta ao sonho da casa própria, para você ver, isso voltou a ser um problema nos países desenvolvidos. Não estou falando do Brasil, estou falando nos países desenvolvidos. Então, hoje, um americano, para ele ter acesso, né, a uma casa própria, é quase que um sonho idílico para ele, porque os preços subiram muito por diferentes fatores, que não convém aqui entrar, porque é uma análise bem mais detalhada, bem mais profunda, mas tem essa crise de acesso. As pessoas não têm mais acesso à sua casa, não têm mais acesso a uma moradia, porque os aluguéis estão muito caros, e aí tem uma combinação de elementos, desde concentração de riqueza, que faz os ricos investirem em imóveis como ativo financeiro, né, em vez da utilidade da habitação, até a pressão dessas plataformas, né, que fazem aluguel de imóveis, e isso tem expulsado populações dos Estados Unidos e Europa, né, dos centros da cidade. Então é todo um processo muito agravado de reorganização das contas públicas, mas também de redirecionamento do setor privado, para que o setor privado possa contribuir com o desenvolvimento das economias, não apenas orientado pelo lucro, mas também orientado por questões relativas ao acesso, né, a bens básicos, bens públicos, que são entendidos como elementares para a cidadania. A gente tem menos de um minuto, né? Tem que aproveitar, a gente está fazendo o programa depois do Natal, mas você está otimista em relação a 2025? E eu estou falando do Brasil, não estou falando dos Estados Unidos. Não, de fato, 2025 vai ser um ano mais difícil para o Brasil. A gente já vê sinais pontuais de desaceleração. Né? Então, as previsões, obviamente, elas desde a pandemia, elas vêm subestimando o crescimento econômico, mas já existem indicações de que o crescimento vai ser menos rápido. Então, a gente deve crescer, mas não vai crescer no mesmo ritmo, provavelmente, que esse ano. E quais são os dois indicadores elementares que me levam a crer nisso, e eu estou em linha aqui com as previsões do Fundo Monetário Internacional sobre o Brasil, muito embora eu ainda acho que o Brasil pode surpreender no ano que vem. O primeiro deles é a elevação da taxa de juros. Então, o Banco Central brasileiro vem assistindo um processo de aquecimento da economia, e que tem pressionado preços de serviços, tem pressionado preços de alimentos. A inflação para os mais pobres, ela já está mais elevada do que a inflação sentida pelas classes de mais alta renda. Então, o Banco Central atua no sentido de conter essas pressões inflacionárias, que, na minha visão, tendem a se dissipar nos próximos meses, mas o Banco Central quis dar um choque de expectativas e dizer que ele está firme no controle da inflação, então já sinalizou 3 elevações de 1 ponto percentual, que são elevações muito bruscas, e que eu espero que a dissipação dessas pressões venha fazer o Banco Central rever essas estimativas, essa orientação de subir mais 2 vezes a taxa Selic em 2 pontos percentuais. Por quê? Porque essa taxa de juros tende a afetar profundamente os investimentos na economia. E isso é uma força que tende a desacelerar o crescimento econômico. E a segunda é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, no curto prazo, quando ela deprecia, ela tem um efeito contracionista, porque ela encarece muito rapidamente o custo de produção das empresas via insumos importados. Então, a empresa não consegue repassar com a mesma facilidade os preços, né, elevação de custos para preço, e isso tende a afetar a rentabilidade da empresa, o que pode levar a aumento de desemprego, pode levar a uma diminuição do investimento e, com isso, também diminuir o ritmo de ampliação da capacidade produtiva brasileira, que é o que a gente precisa agora. Assim, o copo ele já está cheio, está próximo de cheio, a gente tem que ampliar o tamanho do copo para conseguir pôr mais água, o que equivaleria a produzir mais. Então é hora de direcionar, né, o esforço produtivo para construir capacidade produtiva
mas, na minha visão, o governo vem fazendo um bom trabalho com reformas no mercado de crédito, atuação muito ponderada, mas direcionada do BNDES, né, o Minha Casa Minha Vida, ainda os programas do PAC que vem ganhando efeito no sentido de restaurar malha ferroviária, malha rodoviária. Esses eventos, né, todas essas iniciativas, elas demoram para aparecer, mas junto com a reforma tributária, que vai redesenhar a logística nacional pela diferenciação de como os tributos vão incidir, eu acho que isso tende a gerar um efeito positivo de investimento. Mas esse sinal de juros elevados e câmbio depreciado podem desacelerar, tirar um pouco de força desse processo. Muito bem, professor. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo, vamos chegando ao final. Gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua entrevista e, sobretudo, os seus esclarecimentos, professor André Roncalha. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Roberto. Sempre um prazer estar aqui com vocês no Opinião Litoral. Foi minha casa, né, por bastante tempo, então uma grande alegria poder estar aqui falando com vocês. Deixo um grande abraço para vocês e também para todo mundo que nos acompanha. Muito bem, muito obrigado ao professor André Roncalha. Muito obrigado, Roberto, pela participação. E assim chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença do professor André, do Roberto e, sobretudo, a sua, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre.